É impressionante o quanto esse Palmeiras vem evoluindo ofensivamente, né, Piperno? Porque até o Marcão postou nas redes sociais dele, a gente vai mostrar depois. E aí, os retranqueiros ganharam de novo. Não dá mais. Até quem já criticou, como eu, que o Abel Ferreira tinha sempre aquele esquema defensivo, muitas vezes de jogo chato. Agora é um Palmeiras que faz gol, é um Palmeiras que vem aí de 3 goleadas recentes, contra o São Paulo 4-0, contra o Deportivo Táchira fora de casa 4-0, teve o jogo do Ceará nesse meio, mas também teve agora 8-1, maior goleada do Palmeiras na história da Libertadores, hein? Foi esse 8-1 de ontem. Piperno, é uma evolução, inclusive ofensiva, esse Palmeiras mostrando que pode continuar sendo campeão, jogando bonito e pra frente? Boa tarde, senhores. É claro que é uma evolução, um time cada vez mais pronto, um time mais sólido, os jogadores conhecem melhor o técnico. O caso, por exemplo, do Rony, eu acho que é exemplar, porque o Rony, quando chegou, demorou. Muita gente achava o Rony um caneludo. Eu também, quantas piadas eu fiz sobre esse cara, 20 e tantos jogos sem fazer gol. Você sabe que, eu vou contar um negócio pra vocês. Vampeta, você sabe que um dia eu pedi desculpa pro Rony no ar? Nós fizemos uma entrevista com ele depois da Libertadores de 2020. Eu falei, olha, tô aqui tirando o chapéu e vou falar na tua frente, não vou falar pelas costas, não. Cansei de te criticar, de fazer piada, porque você não fazia gol, não tinha jeito, você jogava mal. Mas porque às vezes é um jogador que demora para se adaptar a um time. E depois disso ele se tornou um cara extremamente útil. Por que isso não pode se adaptar ao Rafael? Ela não pode se repetir com o Navarro? Dá um tempo pro cara, um jogador jovem, 21 anos, vem da Série B para um time que é bicampeão da América. Ele foi para um outro universo, com todo respeito ao Botafogo. Então, eu acho que isso mostra também a evolução do trabalho do Abel. Chamar o Abel de retranqueiro, reativo e querer carimbar esse tipo de rótulo nele é simplificar demais e agora é errar, porque ele melhorou muito. Ele é um técnico que vai incorporando mais um monte de soluções para o trabalho dele. É claro que ele vem de uma escola, e você pega o Fernando Santos, técnico da seleção portuguesa, um cara já de quase 70 anos, até hoje é um cara reativo, um cara que gosta de jogar fechado, ganhou uma Euro empatando com todo mundo, ganhando os pênaltis, só venceu um jogo no tempo normal, mas era um time eficiente, muito difícil de ser batido. Carlos Queiroz é assim. Agora, o Abel Ferreira vem dessa escola, só que ele vem incorporando uma série de novas soluções ao trabalho dele. E isso vai fazendo dele um técnico cada vez melhor. É de longe o melhor técnico da história do Palmeiras em Libertadores, né? Já são 22 jogos, aproveitamento de 78,78%, 2 títulos, são 16 vitórias em 22 jogos. Quer dizer, como é que dá pra fazer melhor que isso? Pegou ontem uma galinha morta. É verdade, pegou ontem um time muito ruim, só que esse time é campeão boliviano, não é o Luiz Red, não é o The Strongest, que também jogam em Libertadores. É esse time que tomou 8 do Palmeiras. Aí o outro na semana passada tomou 4. É fraco? Tudo bem, mas tem time que vai jogar contra esse monte de galinha morta e tropeça. E só para encerrar essa introdução aí, Pinaldo, eu queria dizer para você o seguinte: como foi forte essa final do Mundial, né? Chelsea e Palmeiras, os dois ontem mostraram pro mundo que eles são muito fortes. E Vamp, o Piperno, ele fala isso, né, do adversário. Só que eu até falei isso ontem no Canelada. Porque a gente fala, mas o adversário era muito fraco. Tá bom, vários times brasileiros aí estão pegando adversários fraquíssimos e não ganham de 8-1. Então tem que se valorizar a vitória. Tá bom, o adversário é fraco, mas o Palmeiras foi e fez 8 gols. Eu sempre falei isso aqui. Tem time grande que ganha aí de time que nem existe de 1-0 e acha bom. Eu acho bom, é isso aí, ó. Pegou o time fraco, ganha de 8-1, torcedor eufórico, faz a diferença em Libertadores, porque isso pode ser decisivo para decidir em casa, em jogos complicados na fase final. É importante, né, Vamp? Até pra motivação do grupo. Olha o Navarro. O Navarro, depois desse jogo, ele pode ser outro jogador no Palmeiras. Tipo, desencantei, agora eu tô seguro. Essas atuações são importantes pro time, golear mesmo. Boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. Depois do discurso aí do Piper, eu até me arrepiei. Digo, nossa senhora, meu Deus do céu. Aquele calafrio na barriga, digo, será que isso aí, será que o Corinthians vai à noite fazer a mesma coisa? Eu já vivi isso no Corinthians. Já meti 8 já. O Cerro Porteño.
Lembra, Bruno? Foi. 8-2. 5 gols do Fernando Baiano. É, 8-2. Já vivia um momento único. O Palmeiras vai vivendo. E aí eu vou te perguntar. O maior de todos, o atleta do século, o maior de todos, o cara. Pelé. É. Ele fez os 1.200 gols dele, tudo em cima do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, não. Apareceu, meu irmão, apareceu aí umas galinhas mortas, pau dentro. Não tem essa. Né? É culpa do Palmeiras que o campeão boliviano veio e é frágil? Eu tô dentro de uma competição que eu não tô na Liga dos Campeões, eu não posso pegar Bayern de Munique, aliás, o Bayern me decepcionou, Liverpool, Chelsea, então minha competição é essa, minha praia é essa, o que vier a gente vai atropelando. E o Palmeiras jogou bem de novo, e olha só, todo mundo tendo oportunidade, o Verón jogou muito, né? Quer dizer assim, o pessoal vai tendo oportunidade e vai pegando o Navarro. Pô, mas fez 4, chegou, aquilo eu falei, veio da Série B, Botafogo se adaptando, pintou o cabelo, tá caindo na real agora, velho. É outra praia, salário diferente, terceira maior metrópole do mundo. Apesar que ele veio do Rio de Janeiro, o Rio recebendo, não tem melhor lugar do mundo pra jogar que o Rio. Recebendo. Se não receber, então dá os parabéns. E não tem essa, não, pegou uma galinha morta, nada, filho. É isso que tem pela frente? Atropela. E outra, né, Bruno, Vanderlei, o Piperno, ele diz, o Abel Ferreira foi muito criticado. O que eu falo é o seguinte, quando ele foi criticado, na minha opinião, ele até mereceu as críticas com relação ao futebol defensivo. Agora, eu acho que quem criticava, até como eu, que eu assumo, tem que se render. A gente não é poste também, como diz o Nilson César, pra não mudar de opinião. A gente criticava, era um jogo chato, muito defensivo. Não é mais. Então, se o cara evoluiu, eu mesmo que critiquei... Ele é novo, né, pô? É isso. 43 a gente anos, tem que elogiar. Até quem criticava hoje tem que elogiar, não tem jeito. O cara realmente tá fazendo, além de campeão agora, o cara faz o time dele jogar o que tá jogando. E evoluiu o Abel Ferreira, né, Bruno, Vanderlei? Ele não é mais aquele cara que muita gente, não foi o que eu falei, dizia que só tinha uma forma de jogar. Não. Hoje ele varia, hoje ele encanta muitas vezes. E você vê o torcedor palmeirense empolgado desse jeito, ganhando de 8-1. Sim, eu gosto de algumas coisas do Abel, assim, de que ele é um cara muito dedicado no que ele faz, que é o futebol, ele é o técnico de futebol. E isso, ele sempre ficou muito claro quando ele dá entrevista, quando ele fala, ele é um cara muito determinado, é um cara que está num foco absurdo no que ele está fazendo. E até por ser um cara jovem e ter essa determinação, ele é um cara que cresce, que evolui, aí é o tempo de trabalho também, né? Ele é um cara que está aí há quase 2 anos, há 1 ano e pouco, né? Ele vai fazer 2 anos só no fim do ano. Então, há 1 ano e pouco, para o futebol brasileiro é um tempo gigante de trabalho. Isso ajuda o cara, às vezes ele se adapta ao que ele tem, ao cenário, ao estágio que o time dele tá, e ele vai evoluindo. Como eu até falei ontem, não acho que assim é uma coisa que ele nunca mais vai fazer de jogar tudo fechado. Acho que ele vai fazer em alguns momentos. O Abel não é o Abel, ele é um cara assim que se adapta muito aos cenários. Ele pode pegar numa semifinal um Flamengo e naquele momento ele achar que o Flamengo tá melhor que o Palmeiras e jogar no Maracanã todo fechado. Ele pode fazer, ele não é uma coisa que ele nunca mais vai fazer. Eu gosto disso. Ele vai fazer, né? Ele vai fazer. E algumas coisas sobre adversários, né? Alguns detalhes, né? Primeiro, quando o torcedor do Palmeiras corneta, eu já falei algumas vezes em outros programas, há algum tempo, se você tá cornetando, vai lá no Google, digita qualquer escalação do Palmeiras de 2000 a 2014, que na hora você vai ficar super feliz com o que você tem hoje. Vai lá, pega principalmente 2012, 2013, 2014, você vai se assustar com o que tinha, que às vezes que coisa ruim a gente esquece rápido, né? Mas às vezes é bom lembrar das coisas ruins para valorizar o que você tá vivendo. Então, vai lá no Google, mete qualquer jogo aleatório de 2012. Na hora você vai achar que esse seu time hoje é maravilhoso. Fala, não vou reclamar nunca mais desse meu time. Né? Que o Palmeiras não faz muito tempo passou por momentos terríveis. Então tem que curtir muito o que está vivendo. Sobre os adversários, quando ganhou do Táchira semana passada, eu falei, o Táchira há 10 anos empatou com o campeão Corinthians na estreia. O Palmeiras vai lá e com time misto mete 4, porque também houve uma diferença, um aumento da distância, né? Os times brasileiros hoje são bem melhores do que eram há 10 anos, porque alguns se ajustaram, como o Palmeiras, Flamengo. A presença desses técnicos estrangeiros melhorou o nível também, a partir lá de 2019 com o Sampaoli, com o Jorge Jesus, alguns, né? Nem todos, mas alguns ajudaram sim a melhorar o nível. E o campeão boliviano, que é o Independiente Petroleiro, também é bom lembrar, em 2017, Palmeiras já bem,
Para ganhar do Jorge Wilstermann no Allianz Parque, foi um gol do Mina aos 49 do segundo tempo, né? Um time boliviano. Então o Palmeiras está num estágio muito bom. E só para fechar, uma coisa que eu gosto muito do Abel, que parece uma bobagem, mas é legal. Ele toma decisões, né? Os técnicos têm muito medo de, às vezes, escalar time reserva na Libertadores. Mesmo contra times fracos. Porque a Libertadores, se eu perder, vai complicar. Ele viu que o grupo era tranquilo, que mesmo com o time reserva ele tem ganhado o Táchira do Petroleiro, e desde a primeira rodada, eu tenho que escolher entre agora poupar no Brasileiro, né? Eu vou poupar porque com o time que eu vou botar em campo eu sei que eu posso e tenho que ganhar do Táchira e do Petroleiro. E ele não teve medo de tomar essa decisão. Há pouco tempo muitos tinham medo, mas se é Libertadores, o time é fraco, mas se eu empatar vão falar porque eu coloquei o time... Não, ele toma a decisão dele e acabou. Igual quando ele meteu o time reserva contra o São Paulo no Brasileiro. Ele não ficou preocupado, vão reclamar porque é o meu rival, que se dane. Eu acho que é isso que tem que fazer, eu vou fazer. Isso eu gosto muito dele. Ele toma as decisões independente do que possa ter de cornetagem. O Bruno até falou, né, sobre essa diferença hoje, e realmente a gente sempre diz isso aqui, né? Hoje, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, que são esses clubes que têm um orçamento gigantesco no Brasil, eles não têm mais uma competitividade na América do Sul, se não for contra os times grandes da Argentina, na minha opinião. Sim. Não tem. Você pode pegar até os tradicionais. Olímpia, Peñarol, não dá pra fazer frente com esses clubes hoje do Brasil, quando você pega Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É muita diferença. E Vanderlei, algo que a gente tocou ontem no assunto aqui no Canelada, e que impressiona, é que é difícil no futebol brasileiro você ver um clube que se mantém tanto tempo no topo. E é o que vem acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras, desde 2015, vem conquistando títulos de repercussão. A gente fala aí de 7 anos. Já são 7 anos do Palmeiras conquistando títulos, brigando por títulos importantes. O Bruno lembrou bem. Foi só o Corinthians recente que conseguiu ficar tanto tempo conquistando título. Aquele Corinthians, né, Bruno? Que começou... com o Mano, depois na Série B, começou subiu em 2009. Campeão paulista da Copa do Brasil e aí foi. Depois e foi veio até o Tite, 2017, né? Ganhando o Brasileirão. Sim. Então, aquele Corinthians também conseguiu se manter no topo. Isso é muito difícil, né, Vanderlei? Você vê o que o Palmeiras está conquistando. E, pelo jeito, vai demorar para passar. Porque eles só crescem. Aparentemente é isso. Agora, a gente tem que levar em conta que, primeiro, foi comovente o depoimento do Piperno. Você tem que analisar por esse caminho. A gente tem que... É um momento importante. Estava procurando a palavra aqui. O que eu vou encaixar? O Thiago Asmar está falando. O que eu vou falar? Me comoveu. Porque, a parte da final do Mundial, especialmente. Não, chegou chutando o pau da barraca aqui. Ele estava sendo microfonado. E o rapaz segurando ele, porque o fio escapava, tal, a vibração. Mas isso é bastidor. Como esse programa é de informação, estou contando. Mas eu estou brincando dizendo o seguinte: que o Palmeiras, nós estamos falando de um time que tem estoque de conquistas. Isso é extremamente importante. O Palmeiras tem estoque de conquistas. Pode até tomar uma pancada, tropeçar, que por mais fanático que seja o torcedor, ele avalia que tem um estoque de conquistas. Quer dizer, não é só vitórias, não é só exibições fantásticas, mas ele não está decepcionando nem frustrando a sua torcida. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, o Abel Ferreira foi acusado, entre aspas, é uma palavra forte, de retranqueiro, de defensivo, um cara que só gosta de jogar na defesa e tal, mas essa é também uma maneira de se jogar, de ganhar jogo, de levar um resultado que interessa, até ajustar o futebol dos sonhos, que todo mundo quer ver muitos gols. Então, é mais uma maneira. Com o tempo, as coisas foram se ajustando e o Bruno falou que ele toma decisão. Ele toma decisão, na minha maneira de ver, corretamente. Algumas eu aprovo, outras eu desaprovo, é uma questão de opinião. Mas ele faz tudo isso porque ele tem estoque de conquistas, tem um contrato que é muito respeitável, muito bom. Tem o maior salário hoje do Brasil, o treinador que tem o maior salário hoje do Brasil. Aquela brincadeira, né, Asmar, que eu faço, é incaível. Antes mesmo dessa renovação, a gente já falava que ele era um treinador no grupo dos incaíveis, né, incaível. E ele tem status para fazer mudanças que ninguém vai meter o bico, porque ele é o presidente do futebol. O presidente de futebol do Palmeiras hoje é o professor Abel Ferreira. Né? Então, eu acho isso extremamente importante e uma receita básica. Né? Quando você tem um time forte, isso vale para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, para qualquer um, e até os outros que não estão muito bons aí. Quando enfrenta um time comprovadamente fraco,
Qual é a receita? Ele não tem culpa que está enfrentando um time frágil. É fazer gols. Agora, ô Vamp, tem essa situação que vocês às vezes falam, pô, o Pilhado quer todo mundo na seleção brasileira. Tá bom, mas então, cara, não é possível que só eu acho um absurdo o Veiga não ter uma chance sequer na seleção brasileira. Eu acho o Veiga hoje o melhor jogador do Brasil, pela regularidade. Pela regularidade. O Hulk é um monstro hoje, um monstro. Mas o Veiga, pela regularidade que ele tem, ele é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, na minha opinião. Aí, eu ontem tive até uma discussão com o Bruno, porque o Bruno diz, mas o Rafael Veiga, ele pode não fazer a diferença na seleção brasileira. Realmente, ele pode não fazer a diferença na seleção brasileira. Mas quando a gente fala do lado do jogador, não do lado só imprensa, o jogador, ele é injustiçado. Porque é uma injustiça você jogar tanta bola por tanto tempo, porque ele vem aí de mais de 2 anos de regularidade e não tem uma chance sequer. Aí você me pergunta, tá bom, ele tem que ir no lugar do Coutinho hoje? Claro que não. Agora, ele teria que ir antes no lugar do Everton Ribeiro, algumas vezes. É muita injustiça você ver esse cara jogando com regularidade o tempo inteiro e não ter uma chance, não é? Só eu penso assim. Não, acho que o próprio atleta, né, ele procura a melhor performance dentro do clube, fazendo de melhor pro clube, pensando também em chegar a uma seleção brasileira, né? Isso aconteceu com o Dudu, já aconteceu com o Luan no Corinthians, quando eu tava no Grêmio, o Luan do Grêmio. Né? Agora o Rafael Veiga. Eu acho que merece uma oportunidade. A gente já sabe que o Everton Ribeiro joga, já sabe como foi ele na seleção, e por isso que a gente fala tanto. Dá uma oportunidade pro cara, pra ver. Deu pro Rafinha, o Rafinha foi bem. Deu pro Antony, o Antony foi bem. Dá uma oportunidade pro Veiga pra ver se é isso mesmo. E hoje, o Rony, ele se iguala, Vamp, você que também jogou bola, sabe o quão difícil é fazer gol em Libertadores, ele se iguala ao Alex, o Cabeção, teu parceiro. Meu parceiro, como maior sub-20 do São Paulo. Como maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. O Rony. E outra, o Rony que na primeira Libertadores, a primeira não, né? A segunda, mas a primeira dessa era, foi muito decisivo pro Palmeiras. Artilheiro, né? Sim. O que falar do Rony dentro de campo, Vamp? Porque realmente, às vezes, falta pra ele a técnica. Mas é um cara muito importante pro time, né? Você e o Bruno depois também falar um pouco sobre isso. O entrosamento é nítido, né? Rony, Dudu e Rafael Veiga. Se completam, né? O Rony mais correria, vai pra lá. Você vê que no espaço, se der espaço pra ele, a correria que ele mete, espaço de tempo, o Dudu chegando bem, fez jus à contratação diferente do Pablo pro São Paulo. O Rony foi comprado e o Palmeiras já teve o retorno. 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, 2 Mundiais. Titular absoluto, que ele sempre foi titular absoluto. Compensou a compra já. Não deu prejuízo.